A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, esteja com todos vocês. Beleza pura. Leandro aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus irmãos, refletindo um pouco, né, sobre até as minhas ações, né, que eu venho falando nas redes sociais, nos vídeos que eu tenho compartilhado aqui no canal e tantas outras coisas que têm acontecido. Eu me lembrei de um vídeo do nosso irmão Emerson Eliel, do canal Nosso Jeito de Viver, né, a qual ele fez, né, ele me deu uns conselhos e hoje eu quero compartilhar com os irmãos o conselho que ele me deu. E realmente, né, tá encerrando o ano de 2024. Eu espero que agora em 2025 eu consiga pôr muito dos conselhos que eu tenho recebido de alguns irmãos em prática. Tá bom? Então segue o vídeo do nosso irmão Emerson Eliel. Uma saudação para você, meu irmão, tá? Deus abençoe pelos conselhos. E os irmãos não esquecem, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. E vamos lá conhecer o canal do nosso irmão Emerson Eliel, para quem não conhece, tá bom? Segue o vídeo aí, Deus abençoe a todos. Vai vendo. Paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. Esse irmão aqui, o irmão Leandro, do canal Violinista Amador, eu conheci ele há um tempo atrás. Ele veio comentar nos meus vídeos, aí eu entrei no vídeo dele, a gente conheceu, trocamos mensagens por WhatsApp. Uma excelente pessoa, um irmão muito humilde. A gente conversou vários assuntos acerca do CCB. Nesse tempo aí ele ainda frequentava ali com total liberdade, até então, com o seu cargo de instrutor da música e muito dedicado, ajudando, ensinando alguns, né, muito dedicado. Eu tenho um público aqui no canal, quase chegando a 24 mil inscritos. Então, para esses eu devo uma satisfação. Para a Irmandade aqui da minha comum, né, onde que era a minha comum, foram 24 anos junto com eles. Eu tava até meio com medo, né, ou vergonha, ou sei lá o que, né, sendo covarde em não fazer esse tipo de vídeo. Eu acho que eu devia uma satisfação para eles, para os irmãos do ministério, por conta eu não tô saindo brigado com ninguém, não tem desavença com ninguém. Meu encarregado, o Mondinei, mandou mensagem para mim, né? Vários músicos mandaram mensagem para mim, né? Me desejaram aí, né? Vão estar em oração junto comigo, né? Falar que Deus me abençoe, onde que eu estiver. Então, para esses eu devo uma satisfação, sim, né? Não que eu seja obrigado, mas eu devo pela convivência, pelos anos que a gente passou junto, né? Aos pais dos meninos, a qual eu ensinava na aula de gênio. Eu acho que eu devo essa explicação. Eu não recomendo ninguém fazer isso, mas realmente meditar, estudar, ler, conferir na Bíblia e, né, se você entender algumas coisinhas básicas, o que é graça, o que é obra de Deus, qual é o caminho verdadeiro, a salvação, como que é o processo da salvação, o que é o Evangelho, sobre o que o Evangelho trata, quem é realmente Jesus para você, o que é a palavra de Deus, tem outras coisas, mas entendendo esses primeiros aqui, eu acho que você já começa a ser um pouquinho mais seletivo com o que você ouve nos púlpitos, né? Como eu falei do irmão Mauro aqui de Piraquara, eu já vejo que Deus tem iluminado a mente do irmão Mauro, que ele tem pregado bastante o Evangelho, anunciado nas suas pregações Jesus Cristo. Falei isso para ele, não tô aqui para exaltar o homem, mas sendo sincero, a única coisa que eu falei para ele é que quando ele virar as costas, o próximo que sobe no culto, né, ele ensinou uma coisa certa sobre o Evangelho. Eu falei para ele, quando ele vira as costas, o próximo que sobe no culto, e eu não tô falando que ele fez, que estão fazendo isso de propósito, mas o próximo que sobe lá desfaz tudo o que o irmão fez, tudo que o irmão explicou, tudo que o irmão ensinou. Pode ser daqui ou de fora, o próximo que vem parece que vem e desfaz tudo que ele fez, né? Diz que tem outro irmão aqui também, em Piraquara também, que já tá fazendo pregações cristocêntricas, centrados no Evangelho, mas são poucos ainda. Ora a Deus para que abençoe, abra a mente, principalmente do irmão do ministério, que um irmão de banco, que nem ele, um músico, eu, falando para algum dos irmãos, os irmãos não dá, os irmãos não ouvem. Então, às vezes, um irmão de púlpito falando, né, alguém que tá lá na frente falando, a Irmandade dá um pouco mais de atenção, ouça um pouco mais, e então tem que começar de lá, deles, e principalmente lá do Braz. Eles fazem as circulares, faz algumas correções, mas quando você vai assistir o culto online, parece que não faz uma, nem agora, esses dias atrás, eu até fiz um vídeo falando, né, que eles queriam pregações expositivas, parece até piada, quando foi no outro culto, não fizeram nada daquilo que estava escrito no papel, né, pegam textos fora de contextos, né, o clássico, 6 de Jó, versículo 8, né, que der que se cumprisse o meu desejo, que Deus me desse o que eu espero. Jó tá pedindo a morte, e os irmãos estão falando que Deus vai cumprir o desejo de coração. Outra parte que eu vi também, eu vejo muito os irmãos pregar 14 de João, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Corta ali,
e dele pregar a benção. Que lá Jesus Cristo estava falando de salvação. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou vos preparar lugar, e se eu vier outra vez, né? Então, distorcem a mensagem do evangelho para pegar, porque aprenderam que o que agrada mais o povo é falar sobre as suas necessidades materiais, sendo que a principal necessidade é amar a Jesus Cristo, amar a Deus, né? Passo a amar a Deus, passo a amar Jesus Cristo pelo que Ele, né, pode prover, e não pelo que Ele é. Então isso eu não consigo mais. Fui até onde eu aguentei, falei pro meu Mauro, fui até onde eu aguentei, né? Porque eu já tinha conversado com ele uns meses antes, né? Ele falou que assistia meus vídeos, que entendia muito do que eu tô tentando fazer, né? E que era pra mim, ele sabia que tem bastante gente pregando, ele sabe que tem bastante gente pregando coisa errada nos púlpitos, mas ele falou pra mim filtrar, né? O que era certo, guardar dentro de mim, o que era errado, né? Tirar fora. E eu tentei pôr em prática o conselho que o meu Mauro me deu, mas eu fui até onde deu. Tá bom, irmãos? Mostra o seu caminho, né? Flávio, não sei se você tá falando aqui, né? Coloca a foto dele, Gabriel. Bom, acredito que os irmãos que anunciam em canais são arrependidos na seita. Eu nunca fui arrependido pelos irmãos. Pela Irmandade, alguns questionavam, né? Se era certo ter canal, se era certo fazer isso, se era certo fazer aquilo. Pelo ministério, nunca falaram nada. No contrário, até os carregados regionais, aqui pelo menos um, o irmão Davi, né? Uma saudação pra ele, amo demais ele também. O irmão Isaías também, mas gente boa. Mas o irmão Davi assistia os vídeos e gostava dos vídeos das escolinhas. Tem bastante vídeo aqui das aulinhas do GEM. Nunca me repreenderam por causa do teu conteúdo na internet, nem dos assuntos que eu trago, né? Eu sempre falei, cuidado com a idolatria, né? O que é obra, o que é graça, né? Refutando uma ou outra coisa. Nunca recebi nenhum tipo de advertência, pelo contrário. Até que eu falei do irmão Mauro, que é um ancião, que gostava dos vídeos, ele assistiu, interagiu no chat aqui, em um deles, uma live também. Não tenho do que reclamar dos irmãos, né, do ministério aqui de Piraquara nessa parte, tá bom, irmãos? Então eu não tô saindo porque eu tô em desavença, brigando com os irmãos, não é por causa disso, não. É realmente porque eu não compactuo com essas, que nem o irmão falou, divergências teológicas, né? Então, por causa disso, não consigo mais, beleza? Eu não fiz carta na época, e mesmo assim me caluniaram e difamaram na época, não será diferente contigo, Então eu peço ao Senhor que te revista e fortaleça. Deus abençoe, irmão Silvio. É isso aí, irmão Silvio. Vamos falar bastante agora. Precisar de mais conselhos aí de quem já passou por isso. O revoltado do Garzenai ficou triste porque não deram ministério e virou sábio. Nunca busquei por ministério, que nem eu falei do Gerdel. Nunca foi por isso. Porque se eu quisesse ter ministério, a primeira coisa é não ter canal, né? Você, irmão Leandro, eu quero deixar aqui, não é uma dica, não é uma, né? Posso deixar aqui uma sugestão, talvez, ou talvez só uma ideia, tá? Não deixe que entre em você um espírito do orgulho ou da ira com o que vai acontecer, com o que vão falar sobre você, com raiva da própria denominação ou pessoas de lá. Acredito que, como você explicou, você não vai ficar taxando pessoas, muito menos em discussão aqui, porque aquele que foi tocado por Jesus Cristo, como você mesmo explica na sua live, e realmente conhece o Evangelho, seu comportamento, para levar até a visão melhor para alguns, levar a luz, deve ser de pleno respeito e a imagem de Cristo. Cristo não entrou no templo chutando as coisas, derrubando tudo lá, quando estava nos extremos das coisas. Ele não entrou para bater em ninguém ou para condenar logo quem estava ali, mas sim de aspecto pedagógico. Assim, quando faz uma professora se exalta, às vezes para ensinar, ou com o pai e a mãe faz para ensinar o filho, mas não diminui o seu amor para esse próximo. Então você não queira vir com ira, porque assim você vai estar dando lado para o mal. Na verdade, o irmão sabe muito bem do que eu estou falando. Eu estou falando aqui, mas quem sou eu também, né? Mas não com esse aspecto de ira, às vezes de usar alguém para ficar atacando, para demonstrar que está maior do que o outro canal, e que isso não esteja em você, porque não faz evolução espiritual em ninguém, não muda instituição nenhuma, não consegue fazer enxergar a luz de Cristo dessa maneira. Isso não é conversão, falar que conheceu, saiu da CCB, foi numa igreja bíblica, mas tem comportamentos, né, comportamentos pecaminosos, aí que a raiva, a ira, a confusão, a intolerância, a inveja, tem muitas assim, irmãos. Às vezes você vê canais assim, mas você mal conhece as pessoas, quem elas realmente são. Então que você não caia no engano de outros canais e siga com esse coração humilde seu e verdadeiramente, cada dia mais que passou que eu te acompanhei convertido ao nosso Senhor. Você é meu irmão, não importa que eu fique aqui nesse canal, a gente nunca se viu pessoalmente, né? Você é meu irmão, você foi uma pessoa que muito respeitosa, então agradeço por tudo aí, mas que o irmão continue, que Deus toque no coração que você possa fazer no canal aí, com o tempo que você tiver. Ele conheceu boa parte das situações que envolvem hoje em dia das escrituras e as controvérsias e erros
de púlpito, né? E ele continuou na congregação mesmo assim por um bom tempo. E no canal ele colocava aí suas ideias, né? E o que ele aprendeu, suas opiniões. E pelo que ele fala, né? Nunca foi interrompido pelo ministério local. Pelo contrário, como lá tem o irmão Mauro, que ele sempre falou pra mim que já é um irmão já com a mente mais aberta a aprender das escrituras, que anuncia o evangelho verdadeiro de púlpito, né? Como ele é. A gente está sempre falando aqui sobre isso. E o irmão Mauro virava as costas, como ele falou, já vinha outro dali, pregando totalmente diferente. Ele fala que eles não faziam isso por... Ele falou aí que eles não estavam fazendo isso aí por querer. Às vezes é a simplicidade dos outros que não querem aprender e sempre continuam naquela mesmice, com os jargões, né? Que aqui é a graça, esse é o caminho, né? A obra de Deus, essa é a obra de Deus. E isso literalmente as pessoas falam, irmãos, como sendo a ACCB, a congregação. Não adianta falar que o pessoal que é muito assim, idólatra às vezes pela placa, tem muitos irmãos bons dentro da congregação que não tem esse exclusivismo no coração. E eu conheço muita gente diferenciada desses que são mais idólatras, muito mais pela placa do que o próprio evangelho em si. Se vê um canal reclamando de Jesus Cristo ali, falando contra, eles nem vai lá para debater, para defender a graça, o evangelho, lutar pelo evangelho, não, eles, se for contra a ACCB, aí eles vão. E então ele sempre falando que eles, quando ele comentava alguma coisa no grupo, vinha algum outro ali, ele já comentou comigo, vinha outro do ministério e falava totalmente diferente. E ele fala que não é por querer, mas eu sei como funciona esse irmão, eu sinto muito, essa é a minha opinião, não é a do Leandro, tá? É a minha opinião. Quando eles percebem alguém como o irmão Leandro aí explicando as coisas, eles vão lá e rebate mesmo, às vezes porque quer atacar ele, porque ele tá falando a verdade, tá falando sobre as escrituras, e muitos não gostam nem de ver que as escrituras contrariam os seus usos e costumes, seus vícios de linguagem, seus jargões. Se as escrituras confrontar, eu já vi aí, já entra naquela outra parte que eles falam que a letra mata. Era sempre assim. Isso já foi falado até de ministério, infelizmente, para um irmão, né, que o irmão falou para mim, quando ele questionava lá atrás, antes dessas coisas de canal de crítica, sempre teve os irmãos dentro da própria CCB com opiniões diferentes. É que eles se incomodam com os canais aqui, mas tem ali dentro as suas divisões. O Paraná mesmo tem um pensamento diferente de São Paulo. Tentaram criar ideias, São Paulo retirou, e sempre foi assim, dentro da própria instituição. Então, quando a gente fala aqui, a gente dá opinião, o pessoal acha que a gente é uma ofensa à denominação, mas, graças a Deus, teve caso de, até com o canal aqui, que eu coloquei aqui no ar um assunto, né, ali mesmo na região do Paraná, né, lá pro lado de Siqueira Campos, pro lado da cidade do Paraná, e aí resolveram o caso, porque veio na internet. Então, o Leandro ele tem que entender que muitas vezes fizeram isso, eles fazem de pirraça mesmo, e é atacado o culto, porque você estava levando, né, o evangelho, que muitas das vezes, esses irmãos que atacam o canal de opinião, eles deixam de observar que muitas das vezes é o que está no papel. É por isso que te chamam de seita. Eu nunca chamei, mas é por isso que te chamam de seita. Porque se o próprio Leandro levou muitos assuntos que foi corrigido em ensinamento, foi para circulares, ele mesmo corrigia no canal, comentava isso na região dele, daí que eles faziam. Você tá me entendendo? Daí que lá na cidade dele eles faziam de pirraça. É contra o próprio ensinamento da instituição as pessoas. Eles vai contra, infelizmente. Enquanto esses que sobem querendo cargo, não vê a hora de um renunciar mesmo cargo para entrar no lugar, para defender a placa, porque o poder e o ego de estar no cargo. Enquanto esses vão substituindo, não tiverem punição por falar coisas erradas, fora do próprio circular, do próprio ensinamento, que nem esse que saiu agora, não foram falar sobre a obra de Deus, foram falar que a CCB é o caminho. Mas daí eles vão lá e falam totalmente ao contrário, e esses não tem gancho, não tem ficar sentado, né, porque falou e declarou, foi gravado. Esse então vai sempre continuar na mesma. Agora essa questão aí de seita, até teve um pastor aí que veio na internet e falou que não chama a Assembleia de Deus de seita, porque eles podem praticar alguns aspectos de seita, mas no papel eles têm totalmente diferente, no papel não são seita. E a congregação ainda se fala muito assim, mas o que está acontecendo é um erro das pessoas se resistirem ao seu próprio ensino. Porque às vezes no papel agora, né, que fala que CCB não é a graça, não é o caminho, que salvação não vem por obras, no papel já está corrigido. Então quem fala isso é para tentar diminuir a denominação, fala que ela é uma seita. Só que o que acontece? Ao invés de ajudar, ao invés de colaborar, aí tem a represária e a maior resistência dos que estão cegos, dos que são idólatras pela placa, pela denominação. Não adianta falar que não tem, porque temos. Irmãos aí que eles não suportam nem ouvir falar que alguém foi visitar uma outra denominação. Seja qual for, a CCB é sempre o caminho. Se eles vão orar na casa de alguém para voltar para a igreja, eles falam para voltar para a graça, né? Seu lugar é lá na graça. Tem sempre essas conversas. E as pessoas não desistem disso. É incrível. Por quê? Porque não há punição. Quando eu falo punição, é disciplina, tá? Porque disciplinam pessoas fácil, aí por 20, 30 anos,
até por conversa fiada, né? Sem testemunha idônea, nada. Mas nesses casos de erros da própria instituição, da própria denominação, ninguém faz nada. Então, continua da maneira que está, sendo taxada, sendo com as pessoas, qualquer erro numa pregação ali, já joga que o pregador é tudo errado, nunca tem acerto para esses, e vai continuar assim, porque a correção deveria vir lá da liderança, que diz que ela, ao mesmo tempo, quis falar que não tinha nada a ver com o que os outros falam, os outros pregadores não se responsabilizam, mas se responsabiliza sim, porque elas estão interligadas, as igrejas estão interligadas ao Braz, que vai se responsabilizar por tudo, seja hoje aqui, no presente, e seja com Deus, com o que os líderes locais aí fazem, quanto à disciplina, quanto a tudo. Os responsáveis são os conselhos de ancião, que poderiam resolver os mais adversos casos, mas não o fazem. Não fazem por medo de divisão, como dizem, né, da obra de Deus, e aí acaba aqui aceitando até as mentiras, as falácias, e assim foi na presidência passada, foi com Cláudio Marsola, e isso nunca acaba. Agora, o que vocês precisam entender, irmãos, é que esse irmão aí foi muito simples na sua fala, muito sincero na sua fala. Espero que vocês entrem no canal do Violinista Amador, vai lá na aba de ao vivo, né, os vídeos online, tá lá esse vídeo aí, vocês assistam, que praticamente é a sua renúncia feita de forma virtual, né, já que as cartas precisam de um canal para lerem, e ele não precisou, já tá com mais de 10 mil visualizações, então ele não precisou de cartas para mandar ler, e quem na igreja não vai ler, eles não tá nem aí. Na verdade, irmão, tirando esse ministério dele aí, do irmão aí que conhece ele, o irmão Mauro, a maioria não tá nem aí quando uma pessoa sai assim, eles não querem saber, ou por interesse de voltar, por agregar número, aí essas pessoas pensam que tem uma vontade, talvez um familiar que esteja dentro da igreja, esteja dentro da graça, como eles falam, mas se essa pessoa evoluir espiritualmente, sentir melhor fora, eles vão achar que isso é coisa do maligno, e se passar mal, se tiver uma doença, vai falar que a doença é porque saiu da graça, e você entendeu? Parece que os que estão lá dentro não sofrem nada, não tem problema nenhum quem está lá dentro. Mas aí vai ter tudo esse falatório, né? Do mesmo jeito, mas ele fez de forma online, vocês vão lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, nos comentários, para vocês verem, embora eu vou deixar um trecho aqui da despedida dele. Paz e graça verdadeira no coração de todos, segue esse canal, se inscreve aqui no inscrito, deixa o like, comenta para ajudar aí, vai lá no canal do Violinista Amador, veja o vídeo dele e segue o canal do Medita Fé, inscreve-se no canal do Medita Fé, conheça esse ministério. É uma pena, né, Juliano? É uma pena que esse irmão aí não possa estar junto com vocês, mesmo sendo do estado do Paraná, porque o estado do Paraná é muito grande, e Piraquara, que é a cidade dele, fica um pouco longe de Londrina, mas ele poderia estar congregado com vocês aí no Instituto Medita Fé, porque é um instituto que meu irmão não vai se sentir coagido, igual algumas denominações na questão do dinheiro, com sinceridade que faz as reflexões bíblicas, e é totalmente diferente de alguns modelos de denominação que ele possa encontrar aí no Paraná, né? É um modelo mais acolhedor, mais humano, mas infelizmente para ele pode ficar longe, igual é para mim. Eu espero que um dia eu possa encontrar com ele aí no Instituto. Deus abençoe grandemente, paz e graça verdadeira, e até o próximo vídeo. Então tá lá, meus irmãos, esse foi o conselho do irmão Emerson Eliel. Deus abençoe meu irmão, né? Eu confesso que já estava me esquecendo dos conselhos do irmão, né? E esse ano, finalzinho de 2024, foi um pouquinho quanto conturbado, né? Eu, né, tentando falar uma coisa, alguns irmãos entendem outra, e então não é fácil, mas com a ajuda de Deus, né, espero que no próximo ano eu possa ser um pouco mais assertivo, um pouco mais cristão, né, nas minhas falas, e que eu possa realmente colocar os conselhos do irmão em prática. Beleza, meus irmãos? Esse foi o vídeo de hoje. Os irmãos não esquecem, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, né, para estar conferindo os demais trabalhos, né, os demais vídeos aqui do canal. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos. Vai vendo. Paz Deus, irmãos. Beleza pura. Leandro aqui de novo na área. Tô aqui apresentando para os irmãos a minha loja virtual para violinos, violas e violoncelos. Tem acessórios, tá bom, irmãos? Tem encordamentos, tem material para limpeza do seu instrumento, estojos, tá bom, irmãos? Vários gostos e vários bolsos também. Beleza, irmãos? Tem viola,
tem violoncelo, estojo, estantes, violas com estante já, violino com estante, violoncelo com estante, violinos também para todos os gostos e bolsos também com estantes, com estojo, com breu também tem, só o breu, beleza, irmãos? Tem tudo isso muito mais, cordamentos também para todos os gostos, bolsos e necessidades, beleza, irmãos? Dê uma conferes aí e link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Deus abençoe a todos, vai vendo!